agora para falar, né, de petróleo aí, que tem surpreendido, né? Essa decisão aí de corte na produção até dezembro deu uma animada aí para as petroleiras, né? A gente viu aí uma disparada da Petrobras ontem, mas a gente vai comentar aqui tudo e eu queria saber aí de você, né? Porque a gente deu a notícia ontem, veio a notícia do corte de produção em 1.300.000 barris por dia, né? Lá da Arábia Saudita e da Rússia, e isso puxa, né? Conforme essa oferta e demanda acaba puxando o valor do petróleo para cima. Pensando nisso, né, essa valorização do petróleo, a gente pode ver aí uma certa pressão inflacionária e aí já puxando, né, porque a gente estava vendo uma certa melhora, mas agora, como eu sempre digo, o mercado é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, né? Aí a pergunta é, vai rolar, né, esse aumento preocupa numa questão mais de inflação e com isso poderia mudar um pouco a própria trajetória das taxas de juros que já estavam, né, pelo menos nos Estados Unidos o pessoal já estava mais positivo com isso, né, uma certa manutenção, não teria mais uma alta, mas a pergunta é, isso aí pode mudar? Essa é a pergunta de $1 milhão, certamente. Qual a nossa visão aqui hoje na casa? De fato, o aumento do petróleo, ele é uma pressão inflacionária, não só pelos combustíveis, que são um componente do índice de preços, mas pelo efeito de difusão que isso traz, né? Principalmente na comercialização de bens. Então, assim, porque tudo é transportado, então, item de varejo, da indústria, isso vai alterando o valor do frete, que vai sendo repassado para o consumidor final. Então, sim, tem um risco de trazer uma pressão inflacionária, talvez um pouco além do que já era esperado para esse ano. Agora, dito isso, a gente não acredita que essa pressão inflacionária será suficiente para interromper o nosso corte de juros aqui no Brasil, porque o juro, mesmo com esses cortes, ele vai continuar num patamar muito restritivo. Então, assim, o juro real, hoje estimado pelo Banco Central neutro, né, aquele que não estimula nem desestimula a economia, está em torno de 4,5%, segundo a estimativa do próprio BC. Se a gente adicionar uma inflação, vai de 4, 4,5%, a gente chega em 9%. Então, qualquer coisa acima de 9% já tem um efeito restritivo e desinflacionário sobre a economia. Então, pensando que a gente está nos estágios finais de desinflação, esse ritmo de 0,5 ponto, ele parece apropriado, e acho que essas mudanças que a gente está vendo em commodities, elas mais justificam a continuação do ritmo de 0,5 ponto do que aquele cenário que muita gente tinha esperança antes, que era um aumento para 0,75. Então, esse cenário de aumento de corte de 0,75 saiu um pouco do radar. Eu acho que a probabilidade dele hoje é bem menor por causa desses fatores. Maravilha. E por outro lado, a gente está falando aqui que causa, né, uma pressão inflacionária e aí vai, né, para todos os setores, como você bem comentou. Por outro lado, essa combinação, vamos dizer assim, né, de exportação, dólar alto, pode melhorar a situação das empresas exportadoras, né? Principalmente aí, a gente viu, já comentando de novo aqui, o aumento na Petrobras. Isso aí amplia os ganhos para as petroleiras aqui no Brasil? Isso vai, de certa forma, puxa o setor? Sem dúvida. Assim, primeiro, do ponto de vista operacional, as petroleiras, inclusive as estatais, ou seja, as privadas, os contratos comerciais delas de venda de petróleo, eles são todos indexados ao barril do tipo Brent, geralmente, que é até um pouquinho mais caro. O Brent hoje está 89,50 o barril, dólares, né? E o WTI está 86. Então, geralmente, são indexadas ao Brent e tem um desconto, né? Então, aí depende da qualidade do óleo, né? Do nível de densidade, esses detalhes mais técnicos. Mas o fato é, o barril sobe, o preço de venda sobe. O barril cai, o preço de venda cai. E isso vale para o dólar também, que todos esses contratos são em dólar. Então, assim, o tanto que isso vai impactar cada empresa depende do quanto
da receita dela, ela faz hedge. Então, geralmente, os credores dessas companhias, elas exigem um determinado percentual da receita em hedge. Nunca chega a 100%, né? Geral, quando é muito, chega a 40%, que é o caso da 3R, por exemplo. Então, assim, beneficia, né? Do ponto de vista operacional, beneficia, e acho que, em boa medida, os preços atuais, eles não refletem isso. E pensando, né, nesse impacto positivo, a gente viu ontem, né, esse impacto hoje também está subindo um pouco aí. Como é que esse efeito, ele pode ser mais de curto prazo ou ele tende um pouco a se alongar aí para os próximos dias, para o médio prazo, essa questão da alta do petróleo, né? Porque também as coisas podem mudar muito rápido, mas qual é a sua análise aí? Como é que você está olhando para o setor? Então, a gente tem a visão aqui de que um patamar, assim, talvez haja um exagero aqui pelos cortes, né? Mas, assim, um patamar de petróleo mais alto do que a gente tinha no passado, ele é bem, faz bastante sentido, porque por causa de todo o avanço dessa agenda ESG, a oferta de petróleo, ela não aumentou muito nos últimos anos, né? O investimento em pesquisa, em descoberta de novos ativos produtores de petróleo, foi muito menor. Então, isso gerou uma oferta que ficou muito para trás da demanda, e com esse cartel que a gente tem por trás aí, que agora inclui a Rússia também, antes era só a OPEC, agora a Rússia está junto, então ele só aumenta a restrição de oferta. Então, assim, a gente acha que um patamar de 85, 80 dólares, ele é bem razoável, e até se ficar um pouco abaixo disso, sabe, 75 dólares ainda é muito bom para as empresas exportadoras. Então, assim, é difícil a gente, né, assim, precisar, putz, vai continuar acima de 90 dólares, vai para cima dos 100 dólares de novo, é difícil enxergar, né, e voltar para cima dos 100 dólares, porque precisaria de uma outra disrupção. Agora, é possível, o fato é que as nossas teses aqui focadas no petróleo, né, ou qualquer coisa assim, perto de 75 dólares, de 75 para cima, essas empresas já geram muito caixa, elas já têm uma rentabilidade bem interessante. Que legal. E nesse sentido de estar o petróleo um pouquinho mais alto, abriu alguma oportunidade para alguma petroleira, para o investidor ficar de olho aí e, de repente, apostar daqui para frente? O curioso é que, assim, nessa alta do petróleo que a gente viu algumas ações subirem, do tipo Prio e Petrobras, foram duas que subiram bem, e acompanhando o barril, mas outras ficaram para trás, que foram os exemplos de PetroRecôncavo e 3R. Atualmente a gente aposta em 3R, continua apostando em 3R como play do setor. O preço que está na tela hoje, na nossa opinião, ele não reflete o aumento de produção que a gente espera para a companhia nos próximos anos, e muito menos o preço do barril de petróleo. Inclusive o preço justo que a gente tem hoje, que é de R$50 por ação, toma como um barril médio esse ano de 75 dólares, o que é bem abaixo do que está atualmente, está bem conservador, e a gente conta com uma queda desse preço ao longo dos próximos anos, e mesmo assim a gente tem uma margem de segurança bem interessante para o investimento. Como o Caio falou alguns minutos atrás sobre os fundos imobiliários, né, que não quer dizer que vai subir amanhã, a mesma coisa vale para a 3R ou qualquer outra ação, né? Não quer dizer que vai subir amanhã, mas a gente enxerga um investimento atrativo nesses preços atuais. Principalmente aí, que nem você falou, né? A gente já viu vamos dizer assim, né, um aumento ali na ação de Petrobras, mas a 3R não acompanhou, né? Então, de certa forma, pode ter aberto aí uma oportunidade, de repente, de ir um pouquinho mais para frente e aproveitar essa alta do petróleo. Sim, não é para concentrar o portfólio, é para ter diversificação. Aqui é uma das nossas várias posições na carteira Empíricos e também na série Palavra do Estrategista. Então, ter esse vetor do óleo é importante, e para ter esse vetor, atualmente, a gente aposta em 3R.